Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial da linguagem de programação Ruby. Meu nome é Sérgio Toledo e nessa videoaula nós vamos dar um passo além. Nós vamos aprender aí o famoso framework para Ruby, o Ruby on Rails. O Rails é um framework, o mais conhecido, não é o único, mas é o mais conhecido para Ruby, e ele é um grande responsável, posso dizer assim, pelo conhecimento geral aí, pela apresentação ao mundo da linguagem Ruby. A linguagem até então era uma linguagem desenvolvida pelo Mets, pelo japonês lá do Japão, e ela era mais conhecida na região lá onde foi desenvolvida. E o Rails foi o responsável por divulgar, então a gente deve muito aí o Rails por ter conhecido essa linguagem tão interessante, tão bacana de se programar. Nesse aplicativo que a gente vai fazer, ele vai ter duas funções para a gente. É algo prático já, algo bem interessante, então a gente vai fazer um sistema de autenticação, onde a gente vai conseguir logar um usuário, só que a gente vai fazer uma autenticação através de uma ferramenta de terceiro. A gente vai fazer a autenticação através do Twitter. Existem vários sites, vários serviços aí onde a gente consegue usar como sistema de autenticação. A gente pode fazer autenticação pelo Facebook, pelo Google, pelo GitHub, e eu escolhi o Twitter para fazer essa apresentação. Então a gente já vai aprender algo bem prático, como fazer um sistema de login, de autenticação, através da API, ou API, do Twitter. E isso já é algo bem útil, bem interessante. Só que a gente vai trabalhar num sistema muito legal, para a gente poder conhecer melhor o Ruby on Rails. A gente vai trabalhar com um sistema de erro. Como assim sistema de erro? Vai ser da seguinte maneira. A gente dá um passo no sistema e com esse passo ele passa essa etapa e ele cai numa etapa seguinte e vai cair num erro. Aí a gente vai, conserta esse erro, né, identifica o erro, entende por que está acontecendo, corrige esse erro e ele vai dar um passo seguinte e vai cair em outro erro. Dessa forma a gente consegue entender bem como funciona o caminho do Rails, por onde que ele está passando, por onde ele está fazendo acesso, o que vem primeiro, o que vem depois. Isso vai ser bem interessante para o nosso conhecimento. Então vamos começar. Primeira coisa, eu já estou com o Ruby e o Rails instalado, tá? Não vou entrar no mérito da instalação aqui. Existem diversos sites, diversos locais na internet onde a gente consegue aprender tutoriais como instalar o Ruby, como instalar o Rails, tá? E depende muito também do seu sistema operacional. Aí, se você não tiver ainda a gem do Rails instalada, é só pesquisar na internet, tem bastante material bacana. Como eu estou com ele instalado, eu vou dar o primeiro comando que cria a nossa aplicação. Esse comando é o Rails new e o nome da aplicação. Eu vou chamar de auth, de autenticação, tá? Um nome bem simples e curtinho. Enter. Só com isso ele já vai criar toda a estrutura de diretórios para a gente, tudo que precisa, todos os arquivos necessários, e por fim ele está dando aquele comando lá, bundle, vamos voltar aqui. Ele fez o seguinte, depois que ele criou toda a estrutura, ele rodou esse comando aqui, ó, bundle install. O bundle, ou bundler, é um gerenciador de pacotes do Rails. Então quando você instala uma aplicação Rails, a aplicação por si só, ela já depende de várias outras aplicações, ou várias outras gems, né? Eles chamam de gems, de gema, né? Ele já depende de várias outras gems. E o bundle é que vai gerenciar essas gems. Então amanhã depois você vai falar, poxa, a gente vai usar uma gema aqui nova, né? Mas você precisa, preciso de um recurso tal, você não quer desenvolver do zero, então você pesquisa, normalmente já existe uma gem com esse recurso. Você coloca essa gem no seu sistema e roda o bundle install, ou apenas bundle. O bundle ele instala pra gente todas as gems. A gente vai entender um pouquinho melhor, mas aqui ele já instalou várias gems, ou já estava instalada na minha máquina, né, várias gems aqui que ele precisa para fazer o Rails funcionar, tá? Inclusive o próprio Rails, eu estou usando aqui, nós iremos usar a versão 5 do Rails, é a última versão, super recente, novinha, saída do forno. Mas não tem problema se você tiver com uma versão mais antiga, com o Rails 4, vai funcionar normalmente, tá? Então vamos lá. Uma vez criado, já tem nossa pastinha auth, vamos entrar nela. Tá legal. A estrutura está toda aqui. Para editar, nesse vídeo eu vou usar um editor diferente que eu instalei há um tempo atrás e tenho gostado muito, é o Atom. Até então eu usava sempre o Sublime, muito bom também, mas o Atom ganhou o meu coração. Ele é
É um editor muito bom, muito interessante. Abriu aqui, vamos subir ele aqui. E ele é muito customizável. O Sublime também era, mas eu tenho gostado muito do Atom. O visual dele é muito bacana. Ele foi desenvolvido, é mantido pelo pessoal do GitHub. Então tem coisa boa aí por trás dele, tá? Ele é totalmente gratuito. Tem para todas as plataformas. Eu estou usando no Mac aqui, mas você com o teu Windows ou com o teu Linux consegue instalar e consegue customizar ele com diversos plugins. Bom, vamos começar o que interessa aqui. Essa é a estrutura básica do nosso sisteminha Rails. Todas as pastas aqui, vamos pegar alguma coisa importante. Esse gem file é aquele que eu comentei, onde tem todas as gems instaladas. Entenda gem como se fosse um plugin, né? Um aplicativo pequeno que tem uma certa finalidade dentro do nosso sistema. Então tem gems para trabalhar com jQuery, tem gems para trabalhar com CoffeeScript, né? CoffeeScript, para quem não sabe, é uma outra maneira de se escrever em JavaScript, né? Você escreve de uma maneira mais fácil, digamos assim, e no fim ele compila para um código JavaScript. E tem várias gems aqui que a gente usa para debugar, etc e tal. E aqui que a gente vai colocar uma gem que a gente vai precisar. Tem gem para banco de dados, então a gente normalmente customiza, adiciona gems aqui e roda o comando bundle para ele instalar e configurar essa gem para a gente poder usar. A gente vai usar uma gem nova aqui. Eu não vou entrar em detalhe em todas as pastas, mas eu vou dar um overview aqui, uma explicação geral em algumas coisas para a gente entender um pouquinho. A pasta, sem sombra de dúvidas, que a gente vai mais mexer é essa app. Dentro da app, nós temos algumas pastas, alguns arquivos aí, alguns diretórios, e para a gente, assim, o que vai ser mais importante normalmente são 3. O controllers, pasta controllers, onde ficam todos os nossos controladores, a pasta model, onde ficam todos os nossos modelos, e a pasta view, onde ficam todos os nossos arquivos, nossos templates, nossos HTMLs em si. Também tem a pasta assets, que é uma pasta importante, onde ficam todos os nossos arquivos JavaScript e as nossas folhas de estilo CSS ou qualquer outra que estivermos usando aí, tá? Controller, Models e View. O Rails ele trabalha usando o paradigma do MVC, que é as iniciais de M, Model, V, View e C, Controller. O que é MVC? Vamos entender rapidamente aí para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor. Essa divisão de camadas, ele tende a deixar o sistema um pouco mais modular e cada um cuidando da sua própria responsabilidade sem misturar as coisas. Então, a Model, vamos começar com o M da Model, né, do MVC. A Model ela é responsável normalmente pelo nosso modelo de negócios. É lá dentro dela, da Model, onde vão ter nossos arquivos que vão cuidar do modelo de negócios, né, das regras de negócio do nosso sistema. Então você tem uma regra, eu quero que um usuário tenha um perfil e todas essas regras que envolvam exatamente o que o nosso sistema faz estão nas nossas models. E a model também tem outra finalidade extremamente importante, que é se comunicar com o banco de dados. Então no Rails é muito simples entender isso. Normalmente você tem as suas tabelas lá, sua tabela produtos, tabela usuários, etc e tal. Para cada tabela no banco de dados a gente vai ter uma model, né, um modelo aí responsável. Então eu tenho uma tabela produtos, eu vou ter uma model chamada produto, que vai cuidar e vai ser responsável por efetuar todas o CRUD no banco de dados, né? O CRUD é o acrônimo de Create, Read, Update and Delete. Então você pode gravar, ler, atualizar, fazer o que você quiser com o banco de dados através das nossas models. A model também é responsável por validação de informações. Ela só vai salvar no banco de dados se ela tiver dentro os dados estiverem dentro desses parâmetros, etc e tal. Então a model tem essa finalidade principal aí de comunicação com o banco de dados e, normalmente, guardar as regras de negócio do nosso sistema. MVC. O V é a view. Como o nome diz, é view, né? A nossa visão aí. Tudo que será visto pelo usuário no site vai estar dentro de uma view. Então, se você tem tua tabela produtos e sua model produto, você vai ter uma pastinha view aqui chamada produto com todas as telas responsáveis pela sua parte de produto também. Então, tudo que for HTML, propriamente dito, vai estar aqui dentro na tua view.
E por último, o controller. A controller é quem faz o meio de campo aí. Como o nome diz, ela controla o fluxo do seu sistema. Então, quando alguém insere uma informação lá na URL, entra no www do seu site, aponta para algum caminho específico, a controller é que identifica isso, ela que recebe essas informações e te direciona para uma tela tal. Essa tela, vamos supor, tem um formulário, você insere alguma informação nesse formulário, né, o formulário lá vai ser só view, né? Mas a partir do momento que você envia esse formulário, a controller que recebe essa informação, vê o que precisa ser feito com ela, normalmente te manda para uma model, vamos supor que você está cadastrando alguém, a controller recebeu essas informações e mandou para a model para persistir isso no banco de dados, né, para gravar essa informação, etc e tal. Então a controller é que controla o fluxo do nosso sistema. E basicamente com isso a gente já entende bem como funciona aqui. Existem outras pastas que eu não vou entrar em detalhes, tá? Existem algumas pastas novas aí que são exclusivas da versão 5, que não existiam na versão anterior, porque são recursos novos que o framework tem, tá? E temos uma pasta também bem importante, config, com todas as configurações do nosso Rails. O Rails ele trabalha com 3 ambientes, environments, com 3 ambientes diferentes. São eles o de desenvolvimento, o de produção e o de teste. O desenvolvimento é o que a gente mais trabalha. Enquanto a gente está desenvolvendo o sistema, a gente está no ambiente de desenvolvimento. O de produção é quando o sistema já está em produção, já está no site, já está no ar, rodando e funcionando, ele vai trabalhar dentro desse ambiente de produção. E o de teste é quando nós estamos rodando testes na nossa máquina, a gente cria testes unitários, que vai testar uma função específica, alguma unidade do nosso site, do nosso sistema em si, ou a gente está fazendo um teste de integração com entradas do usuário, a gente está fazendo um teste geral, a gente vai trabalhar nesse ambiente de teste aqui. Na aula de hoje a gente vai ficar só no desenvolvimento mesmo. Então existem arquivos diferentes porque a gente consegue configurar configurações específicas para cada um desses ambientes. Se eu quiser uma configuração que seja geral aos 3, para evitar de duplicar a informação, a gente coloca dentro do arquivo environment. O que tiver aqui, ele vai servir para todos os ambientes, tá? Então, tem aqui environment também. Um arquivo que a gente vai mexer e também é muito importante é o arquivo de rotas, o routes. Routes a gente vai trabalhar com ele e a gente vai entender daqui a pouquinho a utilidade do routes aí. A gente tem outros arquivos de configuração. Outra pasta importante também é o arquivo de database, né, do banco que regerencia o banco de dados. Então a gente consegue também mexer no banco de dados, digamos assim, né? Se relacionar com o banco de dados através das configurações que a gente coloca dentro dessa pasta DB. Na aula de hoje a gente não vai trabalhar com banco de dados, eu estou falando sobre isso, né, sobre a model que persiste informações no banco de dados. A gente não vai trabalhar com model nesta aula, porque a gente não vai gravar nada no banco de dados, a gente vai trabalhar com um sisteminha de autenticação simples e não vamos ter necessidade nesta aula de usar o banco de dados, tá? E, bom, testes, onde ficam nossos testes unitários, que eu comentei lá, a gente pode fazer testes de controller, testes com models, testes de e-mails, etc. e tal, integração, tem várias coisas aqui também, não vamos entrar no mérito. E, bom, vamos começar a aplicação, né? Já falei bastante, gastamos alguns minutos aí, pelo menos para dar uma entendida rápida, não foi uma explicação a fundo aí, mas pelo menos para a gente entender um pouquinho como funciona. Mas agora a gente vai entender legal como funciona. Bom, uma vez criada a nossa aplicação, a gente pode rodar essa aplicação e colocá-la no ar. Ela é uma aplicação pronta, feita em Rails, totalmente funcional. Embora não tenha nenhuma funcionalidade específica, nós vamos criá-la, mas ela já está funcional. Depois que eu criei, estou dentro da pasta auth, que é a minha pasta da aplicação, para rodar o servidor, primeiro vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos dar um Rails Server, ou apenas Rails S, que é a abreviação. Isso vai startar nosso servidor. Ele vai subir um servidor para a gente e a gente vai conseguir acessar nosso sistema através dessa porta aqui, ó, localhost 3000. Tá legal? Então vamos testar e ver se nossa aplicação está funcionando. Dentro do Firefox eu vou lá no localhost 3000. Localhost 3000 está funcionando. E aí? You're on Rails. Então o Rails está funcionando. Aqui ele fala pra gente a versão que tá. Essa cara é um pouco diferente do que eu estava acostumado nas versões anteriores, versão 4 e versão 3. Mas como eu disse, é o seu Rails novinho. Então ele fala pra gente a versão do Rails que eu estou usando e a versão do Ruby que eu estou usando. Não se preocupe se sua versão for 4 ou alguma coisa.
até um mês atrás a minha também era, atualizei recentemente. E se sua versão do Ruby também for anterior a essa aqui, 2.3.0, 2.2, 2.0, não pode ser muito antiga, porque aí a gente vai ter problemas de incompatibilidade, né? Até um 1.9 alguma coisa, eu acho que funcionaria sem problemas na versão 4. Mas até aí para você saber, é bom sempre estar com a versão mais atual, tá? Então, está funcionando. Agora, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que quando eu entrar aqui, ele não caia nessa tela de boas-vindas, digamos assim, né? Essa telinha é só de apresentação para dizer que está tudo funcionando e todo mundo está feliz aqui, né, vivendo no planeta Ruby. Eu quero que, quando ele cai nessa página, quando eu acesse meu endereço padrão, ele vai para a homepage do meu site. Então eu vou dizer isso para ele. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no Atom. Primeira coisa de tudo, a gente vai trabalhar com a rota. Comentei com você do Routes. Então sempre que cai um endereço aqui, a primeira porta de entrada, digamos assim, do Ruby mesmo, perdão, do Rails, a porta de entrada mesmo, é as rotas, porque tudo que você coloca aqui, ele vai bater no arquivo routes e vai verificar se existe alguma rota que conhecida. Então eu dou aqui um command P e procuro meu arquivo routes, mas só para lembrar, ele está aqui dentro do config routes, tá? O arquivo routes está aqui. E aqui eu posso colocar as minhas rotas de acesso. Então eu quero dizer para ele que a minha rota principal, que é o root, ele vai cair dentro do home index. O que é esse home index que você colocou aqui, Sérgio, com a jogo da velha, não sustenido aqui no meio? Esse padrão aqui, ele sempre indica duas coisas. Primeiro, ele indica para a gente uma controller. Esse aqui é o nome de uma controller. E aqui ele vai indicar o nome de uma action. O que seria isso? Controller nada mais é que uma classe. A gente viu aí numa aula passada como criar classes, né? Então a gente vai usar as classes aqui, tá? Então esse aqui eu estou indicando para ele que quando bater no root, né, na página principal lá, no localhost 3000, no nosso caso, ele procure para mim uma controller home e aponte por um método. Lembra dos métodos e funções, né, que a gente conversou? Aqui no Rails eles chamam de action, mas são só nomenclaturas, tá? É a mesma coisa. Ele vai apontar para uma action index, tá legal? Vamos testar o que acontece agora. Bom, como eu disse para você, a gente vai sempre trabalhar com base no erro, tá? Eu vou forçar o erro, a gente vai cair no erro e dessa forma a gente vai conseguir entender bem qual que é o caminho que ele está tomando aí. Então vamos lá. Ele está dando um erro de rota. Ele está dizendo que não encontrou essa controller para a gente aqui, uma controller chamada home controller. Está dizendo que existe uma constante não inicializada, né? Ele dá um backtrace aqui para a gente, ele dá algumas informações que são importantes, ajudam bastante a gente. E ele está dizendo que ele caiu lá o caminho, né? O path foi o barra, né? Que é o root que a gente apontou, e ele apontou para a nossa home index, só que ele não encontrou. Então vamos corrigir isso. Ele não está encontrando essa classe, vamos criar essa classe aqui. Primeira coisa, então vamos lá. Eu vou abrir nossa app, vou abrir nossa controller e vou criar um novo arquivo. O Rails trabalha com outra coisa muito interessante, que eu acho que isso é uma das coisas que mais ganhou notoriedade no Rails, que é conhecido como Convention over Configuration, ou seria o quê? Uma convenção acima de uma configuração. A maioria dos frameworks que eu já trabalhei de outras linguagens, eles são um pouco, o pessoal chama de verboso. Você acaba tendo que escrever muita coisa, tendo que repetir coisas que são óbvias muitas vezes, questões de rota e outras configurações. Simplesmente para você dizer, ó, esse arquivo aponta para isso aqui, que faz tal coisa ali. Então muitas vezes a gente acaba escrevendo muitas coisas que são repetitivas e que seriam óbvias, tá? E o Rails ele quebrou com isso. Ele diz o seguinte, esse Convention over Configuration, se você seguir certas convenções, ou seja, certos padrões, você não precisa fazer certas configurações. O Rails já vai entender que você está seguindo esse caminho. E isso é muito bacana, é muito interessante. Então vamos começar aqui com nosso primeiro arquivo. Primeira convenção, para escrever o nome do arquivo, eu vou escrever em minúscula, separado por underline ou underscore, tá? E como é uma controller, obrigatoriamente eu tenho que colocar, controller.rb. As extensões do arquivo Ruby, como a gente já viu, são RB de Ruby, tá? Então, criei nossa controller. Dentro da controller, a gente vai criar uma classe, como eu disse. Então vamos lá, vamos dar
a palavrinha class, que é a palavra reservada, e vamos criar nossa controller, que é o que ele estava reclamando aí. Por padrão, embora a gente sempre possa fugir do padrão, né? Mas por padrão, todas as classes de Rails, eles herdam, né, todas as controllers, perdão, do Rails, elas herdam desta Application Controller. Essa Application Controller que a gente vai usar ela é uma classe mãe, que herda de outra classe por sua vez, mas ela tem configurações padrão aqui. Então, configurações que nós precisaríamos colocar e repetir em todas as nossas controllers, a gente vai e coloca nessa controller zona Py, chamada Application Controller, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa Home Controller e vai dizer que ela herda tudo do papai dela, chamado Application Controller. Legal, resolvemos o primeiro problema. Ele estava reclamando aqui que a gente não tinha Home Controller, agora a gente tem a Home Controller. Esse é outro padrão, outra configuração que a gente tem que tomar aqui, ó. O nome do nosso arquivo é home_controller e o nome da nossa classe é home controller também, mas seguindo essa outra convenção aqui de primeira letra de cada palavra, letra maiúscula e sempre colocando controller. Vamos ver o que ele está reclamando agora, se ele passa. Atualizei novamente, legal, ele está falando o quê? Que ele não achou a action index, lembra que eu mostrei para vocês aqui na rota como funciona, controller home, action index. Ele não achou essa action. Se eu colocasse outro nome aqui, outra palavra aqui, indexa, ele ia reclamar do indexa, tá? Então, vamos matar a vontade dele aqui e vamos criar nossa primeira função, ou action, ou método, tá? Vamos chamar de action aqui para seguir o padrão. Então agora ele tem nossa action index. Vamos ver se ele fica feliz e não reclama mais que ele não conseguiu achar nossa action. Legal. Agora ele caiu num outro caminho aqui pra gente. Ele está reclamando que ele não encontrou nenhum template. Lembra que o template é a nossa view, né, que eu comentei, seriam nossos arquivos HTML. Ele está reclamando que ele não encontrou, ele está sentindo falta, que ele perdeu o nosso template. Por padrão acontece, vamos seguindo sempre dentro da convenção aqui para a gente entender. O que ele está procurando aqui? Seguimos o padrão, home controller aqui bonitinho. Ele, por padrão, nosso método index, ele já procura o quê? Ele procura uma pasta, new folder, chamada home. E dentro dessa home, ele está procurando um arquivo chamado index, que é o mesmo nome da action. Ele, por padrão, já vai procurar essa index para a gente. .html, que é um arquivo HTML. E o Rails ele funciona assim. No finalzinho do arquivo, a gente coloca a extensão final, que é ERB, que seria Embedded Ruby. A gente está acostumado com a extensão RB, mas quando for template, quando for arquivos HTML, a gente vai colocar o ERB. Por quê? Porque ele é um arquivo HTML, só que ele aceita a gente embutir, por isso que é de embedded, ele aceita a gente embutir código Ruby dentro dele. E a gente vai ver isso como funciona, tá? Então, legal, tem um arquivo aqui, vamos ver se ele reclama de alguma coisa. Legal, não reclamou de nada, não deu erro nenhum e não exibiu nada. Não exibiu nada porque a gente não colocou nenhuma informação aqui. Se eu colocar aqui uma informação qualquer, chamada home page, vamos ver se ele exibe. Exibiu, funcionou. Tem uma outra questão aqui interessante, fala, pô, bacana, você criou uma função, um método, index, só que você não colocou nada dentro dele. Por que você não colocou nada? Porque o Rails, o que ele faz? Ele verifica se tem alguma coisa aqui. Como não tem, ele vai seguir o Convention over Configuration. Ele vai falar, então, já que você não mandou fazer nada com essa action, eu vou fazer o que eu tenho por padrão, que é renderizar dentro da pasta view, dentro da pasta home, mesmo nome da nossa controller, um arquivo com o mesmo nome da action, index.html.rb. Se a gente tivesse um outro método aqui, por exemplo, um outro método bem conhecido que é o show, e eu entrasse nesse método aqui, ele ia procurar exatamente a mesma coisa. Views home show.html.rb. Entendeu como funciona? Na verdade, o que ele fez aqui? Ele renderizou, ele deu um comando chamado render e mandou renderizar um template. Um template, deixa eu ver se eu vou escrever certo, porque isso como é uma coisa que muitas vezes eu não uso, ele faz por padrão. Eu não sei se eu escrevi certo ou se eu fiz algum erro. Eu escrevi errado aqui alguma coisa. Se eu der só um render...
ele não vai. Mas tudo bem, é que eu esqueci e por enquanto a gente não vai precisar disso, mas... Peraí, render template, eu poderia falar que é render template, mas que droga. Tudo bem. Ah, ele reclamou que perdeu o template index. Mas desculpem minha falha aí, essa parte eu não estou lembrado de cabeça, mas para o nosso teste não vem ao caso. Entendemos aqui, automaticamente ele renderizou quem eu queria que ele renderizasse, que era a nossa homepage. Legal. Nosso site, como todos os outros, ele precisa de um menu de navegação, né? Eu quero poder alternar entre as páginas aqui. Para colocar um menu de navegação, onde eu vou colocar? Eu preciso colocar num lugar que seja padrão para todas as telas de visualização, né? Todas as telas possuam essa mesma parte do nosso sistema, já que é um menu que vai ser geral para todas as partes. Para isso a gente vai colocar, podem ver que dentro do View a gente criou o Home, mas também tinha uma pastinha chamada Layouts. Dentro dessa Layout, ele tem um arquivo importante para a gente que chama Application HTML. Este arquivo, para quem já trabalha com HTML, pode perceber que é um arquivo padrão HTML. Esse aqui é o arquivo principal HTML. Então, sempre que a gente acessar alguma página do nosso site, né, qualquer página que seja, por padrão ele vai carregar isso aqui, vai carregar nossa tag HTML, todo o nosso head e todo o nosso body. Dentro do body pode ver que ele tem um comando aqui, yield, um comando diferenciado aqui. Nós estamos no arquivo HTML, com tags HTML, só que como eu disse, como ele é ERB, ele é Embedded Ruby, eu posso colocar comandos Ruby aqui dentro, contanto que eu abra e feche nossa tag do Ruby. Tá? Existem basicamente dois tipos de tags. Existe essa tag que a gente está usando, ela tem um sinal de igual. Quando a gente está usando essa tag com um sinal de igual, indica que a gente quer exibir o que está escrito aqui. Se a gente não quer exibir, a gente simplesmente quer avaliar algum comando Ruby, a gente usa dessa forma, sem o sinal de igual. Tá? A gente vai usar aí das duas formas. Então o que está entrando nesse caminho aqui, nesse yield? Exatamente a tela que a gente está. Então se a gente está na home ou na root page, o que ele está fazendo? Ele está pegando o conteúdo da página home que a gente criou, tá? Ele está pegando esse conteúdo e jogando este conteúdo aqui dentro. Então digamos que essa parte é uma parte dinâmica, ela vai ser dinâmica dependendo da página que a gente está, tá? Então só para ter o conhecimento por que está acontecendo isso. Como eu quero criar agora um menuzinho, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui, a gente vai criar um menu, eu vou fazer HTML mesmo, a gente poderia usar até alguns helpers do Rails para escrever isso, e é bacana, e eu sempre uso, mas para facilitar, vamos no velho e bom HTML aqui. Então eu vou criar uma lista, dentro dessa lista eu vou criar alguns links para a gente poder navegar no nosso sisteminha, tá? Então, vamos lá. Eu estou criando um li dentro um href, e esse href não vai apontar para nada, porque essa aqui é a nossa tela home. Deixa eu dar um espaço aqui para não misturar. Então, criamos uma lista aqui não ordenada, e dentro um item aqui com um link home. Vamos só ver. Tá legal, tá funcionando. Obviamente esse sistema que a gente vai fazer aqui, ele não vai ter uma cara bonita, porque eu não vou estilizá-lo. A ideia aqui, por enquanto, não é a gente trabalhar com estilos, com CSS e deixar algo bonitinho, tá? Mas sim mostrar a funcionalidade. Então ele vai ter essa cara meio feia aqui, não se incomodem. Vamos criar, dupliquei essa linha aqui com o Command Shift D, e vamos criar mais um aqui. O nosso sisteminha, ele vai ter uma página de produtos. Vamos escrever em português mesmo, tá? Produtos, e para acessar essa página produtos, ele não vai acessar nosso root, que a gente tinha criado lá no nosso routes, né? Ele não vai acessar o root, que é simplesmente o barra, ele vai acessar o barra products, aqui vai ser em inglês, tá? Products, aqui ele vai apontar para produtos. Então, legal, atualizei, agora a gente tem um menu com duas opções. A home ele aponta para cá mesmo, e quando eu clicar com produto, o que ele vai fazer? Tem um erro de rota. Não existe nenhuma rota chamada products.
Legal, então vamos continuar aí no nosso sistema de erro. Exibiu o erro pra gente, eu gostei porque era isso que eu queria. Ele está reclamando que ele não tem nenhuma rota chamada que aponte para esse caminho. Então vamos criar essa rota. Essa rota a gente vai criar de uma maneira diferente. Existe algo chamado de verbos HTTP. E esses verbos HTTP, que são eles get, quando a gente quer obter, né, get, quando a gente quer obter alguma informação ou ler uma informação, tá? Existe o post, quando a gente quer enviar uma informação para ser gravada no banco, ou enviar uma informação no nosso site. Existe um outro para editar, que na verdade esses existem dois, que é o put e o patch. Basicamente são iguais, tá? A gente usa para a mesma coisa, mas só para dar uma explicação um pouquinho mais específica, normalmente usaria o put quando você quer editar um registro inteiro no banco, todas as... vamos supor que a gente tem uma tabela chamada produtos e cada produto tem as colunas nome, categoria, quantidade, peso, preço, etc e tal. Se a gente quisesse pegar um produto e mudar todas as colunas dessa tabela, a gente usaria o put. Normalmente a gente não quer mudar tudo, a gente quer mudar um campo específico, então a gente usa o patch, tá? Só para vocês saberem, aí fiz essa parte. E existe o último verbo, que é o delete, para excluir algo do banco de dados. Nesse aqui a gente simplesmente quer exibir alguma coisa, não quero nem dar um post, não quero nem editar com put, nem quero deletar. Então eu vou usar o get, o verbo HTTP, get. Esse verbo aqui vai responder por... Esse verbo não, perdão. Essa rota vai responder por products, que é exatamente o que está batendo aqui, ó. Então, o nome que eu estou batendo aqui vai ser o nome que ele vai capturar aqui. Então, quando ele cair aqui nessa rota, ele vai procurar dentro do meu arquivo routes uma rota que case, digamos assim, né? Que fique dentro aqui do que ele está buscando. Então esse aqui vai cair porque exatamente a palavra que eu busquei lá, ele vai cair aqui. Então ele vai aceitar o que eu colocar aqui. E aqui a gente vai seguir exatamente o mesmo padrãozinho que a gente seguiu aqui em cima. Um nome de uma controller, que vai ser products, e o nome de uma action. Legal? Então ele estava reclamando que não existia no route matches, nenhuma rota casa, digamos assim, com get products. Agora a gente tem uma rota que casa com get products. Então, atualizando, legal, ele já caiu naquele mesmo probleminha lá, não existe controller. Então copia o nome aqui, vamos resolver seu problema. Controller que você quer, controller que você terá. Ela vai ser products underline controller.ruby. Beleza, eu vou criar uma classe. Esta classe vai herdar da application controller e fechei. Aqui, obviamente, ele vai reclamar de uma outra coisa, que não existe action index. Então vamos resolver o problema dele e vamos definir uma action com a palavra reservada def para definir uma action. E aqui ele não tem mais que reclamar nada. Na verdade ele tem que reclamar sim, ele não achou o template. Como a gente já viu, mais uma vez, crio uma pasta chamada produtos, products. Dentro desta pasta, eu vou criar um novo arquivo chamado index.html.embeddedruby. E vou escrever aqui h3 produtos, só para a gente ver se nossa navegação está funcionando. Agora sim ele não reclamou. Estamos na página produtos, estamos na página home, homepage produtos, tá? Nossa navegação está funcionando, está bonitinha, e com essas brincadeiras aí a gente já está entendendo um pouco como funciona o caminho que o Ruby faz, que o Rails faz para a gente. Bate na rota, a primeira coisa, ele tenta identificar uma rota que case com o que a gente fez para ele, com o que a gente digitou aqui na URL, achou a rota e ele fala, beleza, agora eu já tenho a rota que você quer, agora eu já sei o que fazer com ela. Aponto para uma controller e para uma action, legal? Agora vamos começar a deixar um pouco mais inteligente, assim, mais interessante fazer a nossa parte de autenticação propriamente dita. Digamos que a página home é uma página convencional que qualquer pessoa pode acessar, mas não a página produtos. A página produtos eu quero protegê-la, eu quero deixar que apenas usuários autenticados ou logados no sistema
possam visualizar essa página. Então o que eu vou fazer? A gente vai começar a trabalhar com partes mais interessantes aí do nosso sistema. Dentro da controller, dentro da controller produtos, que depois da rota ele é o primeiro caminho, eu vou colocar um before action. O que é esse before action? Como o nome diz, antes de qualquer uma das ações, né? Lembra que isso aqui é um método, mas a gente chama de action. Então, antes de qualquer um dos actions que possa ter aqui dentro, faça este cara aqui, ó, o authenticate. Ou seja, antes de qualquer uma das ações nessa controller produto, execute esse autenticador aqui que autentica. Vamos mais uma vez só para a gente ver como funciona. A hora que eu for para produtos, ele vai reclamar. Não está definido o método authenticate. Ele não encontrou esse método. Legal, é o que eu queria. Eu estou mandando ele executar um método, isso aqui é o nome de um método. Ops. Esse aqui é o nome de um método, esse método não existe. Onde eu vou colocar esse método? Como podem e irão existir várias páginas que dependam de autenticação, eu preciso colocar esse método que autentica dentro de alguém comum para todas as nossas classes, todas as nossas controllers. O rapaz que é em comum a todo mundo, aqui como eu já falei, é o Application Controller, né? Então dentro desse Application Controller, aí sim, a gente vai criar nosso método Authenticate. Legal. Dentro desse método, o que eu vou fazer? Agora, eu poderia fazer qualquer coisa dentro desse método, usar algum sistema de autenticação interno, exemplo para ele um formulário onde ele possa colocar um usuário e senha, um e-mail e senha, mas a gente vai usar a autenticação do Twitter, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? A autenticação do Twitter, ele funciona da seguinte maneira. Sempre que eu preciso autenticar, eu preciso direcionar, então para direcionar eu dou um redirect to, eu estou direcionando para e vou dar um caminho qualquer. O caminho para a autenticação do Twitter é o auth/Twitter. Então aqui eu vou pedir para ele acessar esse caminho aqui, esse auth Twitter. Mas até então não existe esse caminho. Se eu for lá, ele vai dar que nenhuma rota bateu com esse auth Twitter. Então a gente vai ter que criar esta rota, né? Do mesmo jeito que a gente criou as outras. Então dentro do nosso routes, eu vou criar uma nova rota. É um get também, porque eu simplesmente estou lendo uma informação. Aqui eu coloco o nosso, deixa eu ver aqui, nosso auth Twitter. Twitter. Só que na verdade é o seguinte, esse aqui deixa eu comentar, a gente vai usar ele daqui a pouco. Para a gente usar essa autenticação, esse método de autenticação do Twitter, o que eu preciso? A gente precisa de alguém que faça essa comunicação. O Rails por si só não sabe fazer isso, e nem tampouco eu. Para isso existe uma gem, como a gente falou, a gente vai usar a nossa primeira gem, que é a gem que faz essa autenticação do Twitter. Vamos pesquisar aqui o nome dessa gem. Vamos lá na nossa velha e boa internet. E a gente vai usar um método de autenticação chamado OmniAuth. Esse é um método de autenticação. Pode ver que ele é muito comum, por isso o Google já reconheceu várias formas lá. Existe do Google, existe do Facebook, mas eu quero o do Twitter. Eu quero o OmniAuth do Twitter para poder usar no Rails. Então vamos lá, vamos ver o que ele me dá. Então ele já caiu na primeira tela aqui, ele caiu para a gente no GitHub, exatamente nessa gem, que usa a estratégia de OmniAuth, que é um meio para fazer autenticação, existem vários outros, tá? OmniAuth é o meio que a gente vai usar aqui de autenticação, usado para o Twitter. Aí, dentro do Twitter, aqui ele vai ter, dentro da documentação dele, ele tem algumas explicações, mas a parte que nos interessa aqui é esta linha aqui. Ele está dizendo o que a gente deve fazer. Então, como usar essa estratégia? Primeiro, adicione no seu gem file esta linha aqui. Então, estou copiando ela, vou abrir o meu gem file, comando P gem file, e dentro de todas as gems aqui, junto com todas as gems que a gente tem, eu vou colocar a gem do Twitter, tá? Pronto, estamos com a gem. Para que o Rails instale essa gem, eu sou obrigado a rodar aquele comandinho, eu vou abrir um novo terminal aqui com o comando T,
e estamos dentro do nosso projeto. Limpei a tela com Command R e vou executar nosso bundle. Bundle install ou apenas bundle, ele vai instalar todas as dependências. Em algum canto daqui, deixa eu procurar aqui, ele deve ter um Twitter. Olha lá, ela está instalada aqui. Se você fizer isso a primeira vez na sua máquina, ele vai instalar, então normalmente fica até com uma corzinha diferente aqui, o verdinho, para dizer que eu acabei de instalar essa gem agora. No meu caso, como eu já tenho ela instalada porque eu já utilizei, ela já está no meu sistema, então ele não fez nada. Pode ver que o bundle foi super rápido, ele só subiu toda aqui, né? Deu o comando, ele instalou tudo para mim, mas a nossa gem do Twitter está pronta para ser usada aqui. Tá legal? Então, conseguimos usar instalar nossa gem. O Rails funciona da seguinte maneira. O servidor que está no ar aqui, ó, vamos deixar o servidor aqui no ar, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos abrir nossa tela, aqui eu não preciso mais de você, vamos minimizar porque eu quero que vocês consigam enxergar aqui. Então, sempre que a gente está navegando no nosso site, aquela telinha que a gente startou o servidor que tornou possível a visualização dessa página, que a gente startou com Rails Server, ou a abreviação Rails S, ele monitora todo o fluxo da nossa aplicação. Então, quando eu acesso uma página chamada Home, ele carrega aqui lá, renderizando o Home Index, ele mostra um monte de informação. Quando eu carrego produtos, ele cai na tela de erro, então ele começou a carregar da get no produtos, ele mostra um monte de coisa, processou, redirecionou para localhost, auth Twitter, tá vendo que ele tentou procurar por padrão aqui essa rota, e aí deu um erro de rota, porque não existe rota porque ele queria, tá? Então ele vai monitorando, ele dá um log, né, conhecido como log, aqui esse log é bem importante, muitas vezes interessante, tem um monte de informação aqui que não precisa ler, não precisa saber, mas num caso de erro é legal você pegar e começar a ler aqui e ver onde é que caiu o erro aqui. Aqui ele já fala pra gente que não existe nenhuma rota, e é o mesmo erro que tá dando aqui, tá? Neste caso aqui, nenhuma rota bateu com o que ele queria. Mesma rota aqui, mesmo problema que ele mencionou aqui, mas muitas vezes essas informações podem ser complementadas com as informações aqui do nosso log, então é importante saber que isso existe também. Então legal, ele reclamou aqui pra gente que não tem nenhuma rota que ele queria. Vamos lá para o nosso routes e vamos fazer aqui. O que ele quer? Eu vou escrever aqui, voltando então para a nossa rota. Ele vai bater aqui no Twitter /callback. Ele vai cair aqui no... Calma aí que eu vou explicar tudinho o que a gente está fazendo aqui, tá? Deixa eu só... Create. Pronto. Vamos ver o que ele reclama aqui. Ainda não existe essa rota. Deixa eu só me lembrar. E como eu tá, lembrei. Depois que a gente instala a nossa gem, ele tem outras informações importantes. Ele fala se você precisa usar a última versão, coloque esse trecho do código aqui. Mas o que a gente precisa? Agora a gente vai precisar de mais uma etapa. A gente vai precisar de criar esse arquivo para manter as configurações do que o Rails vai fazer, ele ainda não sabe, então a gente vai ter que criar um arquivo. O que ele pede? Ele pede para criar dentro da pasta config, dentro da pasta initializers, o arquivo chamado omniauth.rb. Então vamos seguir ainda o que ele está falando. Ele pede para a gente dentro da pasta config, initializers. Initializers eu não comentei, mas tudo que precisa inicializar com o programa, ele tem que estar aqui dentro. Qualquer arquivo de configuração que o Rails precisa ler antes de que você possa usar o sistema, ou seja, na inicialização, ele precisa estar aqui. Então, new file, exatamente o nome que ele quer. E o que ele pede para colocar lá dentro? Ele pede para colocar esse conteúdo. Tá. Já voltamos para cá, porque a parte importante aqui é esse API Key e API Secret. Antes de mais nada, eu estava falando aqui do nosso servidor que está startado. O Rails ele é inteligente o suficiente, em alguns casos, em modo de desenvolvimento, que ele consegue entender alterações que foi feita. Pode ver que a gente criou controllers, criou arquivos de view, e eu não precisei reiniciar o sistema para ele ler do zero novamente. Ele consegue ler e saber que foi feita a alteração, mas isso não em todas as pastas. Normalmente, tudo que você fizer dentro da pasta app, você não precisa resetar o
o seu servidor. De resto, teoricamente, tudo que você alterar em qualquer outra pasta, você precisaria resetar o servidor, a não ser o config routes, ele também faz isso pra gente. Mas dentro da pasta config, tudo que a gente alterar, a gente precisa restartar o servidor. Então primeiro eu derrubo o servidor com o Ctrl C, um Ctrl C eu derrubei o servidor, voltei para o meu prompt de comando, coloco a setinha para cima e ele volta para o último comando que foi Rails S. Ou seja, eu derrubei o servidor e startei ele novamente. E com isso a gente resetou o nosso server. A gente já consegue fazer algumas coisas que até então não conseguia. Tá vendo que ele já caiu em outro erro. Aquele erro que ele estava dando antes, aquela telinha de erro de caminho que ele não estava encontrando, foi porque a gente instalou a gem do OmniAuth, mas eu não restartei o servidor. Sempre que a gente colocar uma gem nova aqui, a gente precisa restartar o servidor. Certo? Aqui eu não vou precisar mais desse arquivo. Tchau, tchau, um abraço. Rotas, por enquanto, deixa aberto. Aqui é o seguinte. Dentro dessa configuração padrão que ele passou aqui pra gente, a gente tem duas informações, API Key e API Secret. Esse segredo aqui, essa chave da API, elas são fornecidas por onde? Pela nossa própria conta do Twitter, dentro do site do Twitter. Deixa eu abrir aqui o site do Twitter. A gente tem uma página de desenvolvedor aqui. Copia aqui. Se a gente for dentro aqui do site do Twitter, a gente vai ter a área a sua área de desenvolvedor. Então, acessando esse caminho aqui, apps.twitter.com, você tem acesso a essa área de gerenciamento de aplicações. Você pode criar uma nova app. No caso, eu já criei, tenho aqui a minha app criada, aplicação para teste de API. E quando você cria a sua app, dentro aqui das configurações da app, você consegue obter essas duas informações que ele está te pedindo, tá? Então aí você acessa a sua API aqui. Ele tem aqui Keys and Access Tokens. Aqui dentro você vai ter estas informações, tá bom? Vou fechar aqui então, eu vou deixar na descrição este link, mas através dele vocês vão criar uma nova aplicação e dentro dessa aplicação você dá um nome para ela, eu coloquei esse nome qualquer, você vai obter aquelas duas informações, tá legal? Vou fechar você que eu não preciso mais. Então, para que a gente funcione e não caia mais naquele erro, a gente precisa substituir essas informações. Normalmente, o que a gente faz? A gente não pega nossas senhas, digamos assim, e cola ela dentro do nosso arquivo, dos nossos arquivos diretamente, porque no caso de alguém conseguir hackear teu sistema, ter acesso aos teus arquivos, ele vai conseguir ler a sua senha também. Então, o caminho correto seria o quê? Criar uma variável de ambiente, aí é um outro tópico já, mas se você pesquisar tem muita informação a respeito disso. Você criar uma variável de ambiente e acessar essa variável de ambiente aqui desta forma, passando o nome. Então, variável de ambiente dá para você criar de várias maneiras, né? Na internet tem como você criar, mas eu criaria vamos supor, uma chave de ambiente chamada API Key, e ela tem o valor exatamente da minha chave que eu quero. Aqui, por questão de facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou colar diretamente aqui, deixa eu só fazer um esqueminha aqui, eu vou... Cadê aqui? Só para vocês não verem, me desculpa, mas eu não vou mostrar minha chave para vocês. Eu vou já pegar ela aqui, vou colar, e aí vocês vão fazer a mesma coisa, aí vocês vão colocar a chavinha de vocês, tá legal? Então, pronto, colei lá. Então, onde está escrito API Key e API Secret, eu coloquei os meus dados, mas esses dados são confidenciais, tanto os meus como o de vocês, senão outras pessoas podem utilizar o registro de login de vocês do Twitter, ou seja, ele qual for o sistema de autenticação, tá? Se tudo deu certo, aqui também tem que dar certo. Revisar a página, então, página home vai bonitinha, a página produtos, vamos ver se ele vai cair no erro. Bateu lá no Twitter. Aqui que ele fez? Ele fez de uma forma rápida, porque eu já me loguei, eu já testei antes e já loguei. Mas vocês viram lá, vamos voltar aqui, vocês viram lá que ele bate lá no Twitter, vou dar um ESC aqui, ó.
que ele faz? Ele bate aqui no caminho do Twitter, onde ele tem que bater, e aí ele faz a autenticação. A primeira vez que vocês fizerem isso, se você não tiver logado no Twitter, ele vai te pedir teu usuário e senha, tá? A segunda vez que você fizer, como nesse caso, ele simplesmente vai lá, bate no Twitter, faz login, meu login foi validado e ele volta para minha aplicação, dando um novo erro aqui. Tá legal? Então, até aqui é esperado, voltamos ao nosso sistema de erros e consertos aqui. Então, o que ele está me reclamando? Ele está dizendo que não existe nossa Session Controller. Por quê? Esse caminho que eu criei aqui não é um caminho que foi lá e bateu no Twitter. Esse caminho a Jamie faz automaticamente para a gente. Quando ele faz a validação, ele autentica meu usuário, ele pega algumas informações do usuário e volta para mim, aí sim ele vai bater exatamente nessa rota aqui, Auth Twitter Callback, é o retorno, né? Retorno que teve lá da API do Twitter, bateu e voltou aqui para mim a API deles, tá? E aí eu apontei para um Session Create que não existe, por isso que ele me reclamou. Então vamos mais uma vez criar nosso novo arquivo, vai se chamar Session Controller.ruby. Legal? Crio minha classe e end. Só por padrãozinho, né? Vamos manter o padrão, vamos herdar na nossa classe mãe aqui. Dentro desta classe, eu vou ter a informação que retornou lá do Twitter. Vamos dar uma olhada que informação que é essa. Então, se eu der aqui um request, essa informação para mim, ela vai voltar dentro desse cara aqui, ó, chamado request env. Vamos fazer o seguinte, vamos só exibir aqui, vamos dar um render JSON. Vamos ver se... Bom, agora ele não tem mais cair nesse erro, já existe nossa Session Controller. Vamos atualizar para ver o que ele faz. Esse erro que deu, que era aquele erro que estava dando, é porque eu não posso estar no meio de uma autenticação e atualizar a minha página. Eu tenho que voltar para cá, tenho que voltar na minha página, agora sim, ele tem que fazer o caminho completo, eu não posso interromper no meio para questão de segurança. Ele foi lá, bateu, voltou para a minha aplicação, caiu numa rota que tinha, e ele está dizendo que não existe esse request undefined local variable. Você não existe, meu. Você está, acho que, me enganando. Ah, não, tá certo. É request env, e o cara mesmo chama omniauth.auth. Eu acho que é isso. Se não falha a memória, é um request env, eu acho que é isso aqui. Este objeto aqui, com todas as informações que eu vou precisar do Twitter, ele volta dentro desse objeto aqui, tá? Então vamos ver novamente lá se ele funfa ou não funfa. Bateu lá, voltou e caiu de novo, undefined local. Poxa, mas ele tá me enganando, rapaz. Porque era para ter essa variável aqui, request env. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada que não está certa, porque para mim ele voltava, juro que ele voltava essa variável aqui. É um hash, e o hash é exatamente este. Twitter. É normal desses erros aqui, tá? De certa forma até tem um lado bom, porque a gente acaba debugando e vocês vão se deparar com erros constantemente na vida de programador. Isso é algo completamente normal. Olha lá, tá vendo? Ele está dando um hash aqui de exemplo para mim, que vem exatamente disponível nesse danado aqui. Deixa eu copiar, por favor. Ah, perdona-me. Está voltando, tá vendo? Sempre cometo esses errinhos. Ele está voltando para uma action chamada create. Eu não criei uma action chamada create, né? Então, por isso que ele não vai funcionar. Agora ele vai funcionar. E para de me fazer passar vergonha. Vamos lá. Ele vai voltar para a gente exatamente um carinha desse aqui. Este exemplo aqui que ele está dando com essas informações, ele vai voltar, mas vai ser as informações daquele que vos fala. Vamos ver? Bateu lá, autenticou.
voltou e exibiu tudo o que precisa. Pode ver que é o mesmo esquema, provider, user ID, informations e patati e patatá. Dentro disso aqui eu poderia usar algumas informações minhas para validar minha sessão, para criar uma sessão e armazenar meu usuário dentro do Rails. Eu posso usar algumas das informações aqui. O que eu vou querer aqui? Eu vou querer, eu vou utilizar dentro desse trecho aqui chamado info, eu vou usar o nickname, meu nickname lá, que é Toledo13, né? E vou usar meu name também, meu username, simplesmente para exibir, tipo, olá, John Q Public, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu vou usar algumas informações. Então, legal, bateu uma autenticação, a minha rota mandou que depois que ele autenticasse, o callback dele apontasse para controller session, action create. Aqui dentro eu vou fazer minha validação. Então deixa esse cara comentado aqui, guardadinho, isso é legal. Essa maneira que eu fiz aqui, eu estou renderizando um JSON. Vamos voltar aqui só para explicar um pouquinho melhor o que eu fiz aqui, ó. Quando eu quero ler alguma informação, e eu sei que ele vai retornar em forma de JSON, eu estou mandando renderizar um JSON, tá? Eu poderia mandar ele renderizar em plain, que é um texto puro. Vamos ver se o que ele renderizaria para a gente. Ó, texto puro, tá vendo? Mas as mesmas informações, mas o JSON fica mais fácil de eu visualizar, por isso que eu coloquei para ele renderizar um JSON para mim. Aqui, qualquer coisa que eu mandar renderizar, ele renderiza, tá? Se eu mandar ele renderizar 1, 2, 3, ele renderiza 1, 2, 3. Então isso eu uso como maneira de debug. Ele bateu lá, voltou e renderizou o que eu mandei para ele aqui, 1, 2, 3, tá? Então legal. Tendo essa informação na mão, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sessão através do meu session. A sessão eu vou criar da seguinte maneira. A sessão é um array com algumas informações. Então uma das informações vai ser o meu próprio usuário, que eu vou gravar a partir dessa informação aqui. Essa informação, eu vou pegar este bloco aqui, ó, com todo esse objeto aqui, eu vou acessar este trecho aqui, info. Então, eu vou acessar esse trecho aqui, info. Tá? Então, vai me vir, este bloquinho de código vai vir dentro aqui perdão, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu duplicar aqui. Isso aqui vai ser meu info, né? Vamos separar para ficar bonitinho. Então, a minha variável que eu criei chamada info vai ter exatamente esse bloquinho aqui. Agora sim, dentro do meu session user, eu vou pegar meu info e vou pegar qual porção? Vou pegar meu nickname. Vou pegar só o nickname. Então, aqui dentro, eu pego acesso ao nickname. Por que eu fiz essa outra etapa? Era só para ficar mais fácil, para saber que a variável info tem tudo que eu preciso. Eu poderia ter trocado esse info aqui por esse blocão aqui, tá? E colocado esse pedação aqui e ficar repetindo. Mas só para ficar mais facinho, eu peguei minha info, joguei numa variável que tem todo aquele bloco. Então criei um user dentro da sessão, com o meu nickname, e vou colocar um username só para ter o nome do usuário mesmo, tá? Chamado de name. Que vai ser este ou se outra parte. Então para ter o nome, para de repente exibir, olá, Sérgio, olá, fulano das quantas, eu vou ter esse name. E para fazer minha autenticação mesmo, eu poderia usar o user ID, eu poderia usar alguma outra informação que fosse única, né? O user ID seria uma boa para fazer isso, porque ele é uma informação única. Mas meu nickname também é único, ele não teria deixado duas pessoas com o mesmo nickname, tá? Então eu criei uma sessão aqui com essas duas informações. Depois que ele veio aqui, bateu no Twitter, fez a autenticação, voltou para cá e eu criei minha sessão, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar, então redirect to, para o meu root path. Eu vou mandar ele direcionar para o meu root path. Tá legal? Vamos lá, ver se vai funcionar agora. Então, partir de produtos. Foi lá, fez a autenticação, voltou e voltou para o meu root path. Eu poderia ter voltado, claro, também para o meu products path. Mais uma vez, tenha paciência. Aqui ele faz rapidinho. Foi lá, bateu, voltou e caiu no meu products path.
Eita, travou aqui por quê? Tá meio louco lá. Eu acho que não é culpa minha não, hein? Ah, tá. Ele está fazendo um loop infinito, porque ele cai no produto, o produto manda autenticar. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Application. Não, essa application que eu quero. Eu só vou mandar ele autenticar caso eu não esteja autenticado ainda, não é? Se eu já tiver autenticado, não tem sentido eu mandar autenticar. Então eu só vou mandar ele redirecionar e bater lá no Twitter para fazer autenticação, a menos que já exista um session chamado user. Então ele só vai fazer isso a menos que já exista isso aqui. Se já existir, ele não faz. Esse unless seria como uma negação do if. Então você fala, ó, faça isso se, né, if, isso aqui for verdade. Nesse caso eu quero o contrário. Eu só quero que ele faça isso caso isso aqui não seja verdade. Porque se ele já tiver uma sessão, então não manda autenticar. Por isso que ele estava caindo naquele loop infinito pra gente. Agora ele não tem mais que cair no loop infinito. Ele vai batendo produtos e já cai em produtos. Por quê? Porque eu já estou logado. Agora sim ele exibiu minha página produtos. A autenticação está feita, mas vamos melhorar um pouquinho ela até para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Uma das coisas que a gente não fez, eu gostaria de fazer, é colocar para a gente aqui, na hora que eu estiver logado, ele me exiba uma informação, né? Olá, fulano de tal, e me dê a opção de deslogar, de sair, né? Eu quero ter essa opção também de poder deslogar. Então, como eu faço isso? Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma cola aqui, ó. Mas a gente vai digitar aqui. Eu quero que dentro do meu Layout Application, onde tem os menus, ele faça o seguinte. Ele vai verificar para mim aqui. Se estiver logado, então eu vou criar uma função que não existe ainda, um método chamado logado. Se estiver logado, faça isso aqui. Então me mostre um li. Este li vai ter uma opção para eu poder deslogar, né? Então ele vai ter uma opção para a gente deslogar. href, ele vai apontar para um caminho chamado logout. Essa rota não existe ainda, a gente vai criar essa rota. E agora que eu percebi também um erro aqui, né? Eu não fechei minhas tags, né? Que feio. Eu abri a tag A e não fechei a tag A. Ele funcionou mesmo assim, mas ficou errado. Então, se estiver logado, meu if abriu aqui, eu tenho que fechar meu if dessa forma aqui, tá? Então ele só vai entrar dentro desse bloco aqui, que está no if, se isso aqui for verdade, né? Se for logado. Então se estiver logado, entra aqui. Então eu vou dar uma opção de logout para mim, logout, se estiver logado. Vamos ver se funcionou. Ah, ele reclamou que não existe um método logado, realmente não existe. Eu estou apontando para um método aqui que ele não existe. Este método, eu posso colocar ele num lugar que é comum para todo mundo. É a nossa velha boa application. Então, junto aqui com o authenticate, eu vou criar o nosso método logado. O que esse método ele verifica? Vamos supor, ele pode verificar se já existe a sessão chamada user. Então, o que ele está fazendo? Ele vai bater aqui, o logado, ele vai apontar para cá. Aí ele verifica, existe essa seção user? Se sim, retorna ela. Se não existir, isso aqui vai retornar new. E aí ele não vai entrar no nosso bloco. Ele só entra no bloco se aqui retornar alguma coisa que não seja nulo, que não seja falso. Tá? Então, como já existe um usuário, aí sim ele vai exibir isso aqui pra gente. Agora sim já existe o logado. Como? Por quê? Ah, tá legal. Eu estou usando dentro de uma view um método que foi declarado para ser usado só dentro da minha controller. Esse método aqui, logado, ele não está disponível dentro da minha view, mas eu posso tornar ele disponível. Eu vou dizer que ele é um método de helper. Quando eu digo que ele é um método de helper, eu estou habilitando ele ser usado dentro da view. Tá legal? Então, method, e o método é logad. Então o que eu fiz? Eu criei um método chamado logado, mas esse método ele só está disponível dentro da minha própria controller,
application e todas as outras controllers que herdam dela. Só que ele não está disponível lá na minha view. Agora eu tornei ele disponível através falando que esse método aqui ele pode ser usado nas controllers, mas ele também é um método de helper. E dei o nome do método que era helper. Estou dizendo esse método aqui logado é um método helper. Agora eu posso usar dentro da view que ele não vai me reclamar mais que não existe isso aqui. Legal, me deu um caminho de logado. Vamos fazer dar erro de novo. Cliquei no logout, ele falou que não existe nenhuma rota, sem problema nenhum. A gente vai criar essa rota aqui, vai ser a nossa última rota. Ele vai ser um get também. Qual que é a rota que ele está pedindo? Cadê aqui? É logado, né? Então a gente vai pegar e vai criar a rota logado. Esta rota logado vai apontar para a sessão. A sessão, nossa classe sessão, ela foi responsável por criar nossa sessão, criar um usuário de sessão. Então ela vai ser responsável por destruir o usuário de sessão também. E dessa forma deslogar. Então session create aqui vai ser session destroy. Então agora já existe a rota, ele vai reclamar de outra coisa, vai reclamar que não existe a action. Perfeito. Agora eu vou criar, cadê aqui minha session controller? Existe o create, e agora também vai existir o destroy. Legal? Na criação, a gente simplesmente diz que a session user era alguma coisa e a session username, isso aqui eu criei, tá? Poderia ser qualquer outro nome. Aqui eu deixei user para ficar mais fácil e username para ficar também fácil, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Então aqui eu criei, aqui eu vou destruir. Como eu posso destruir? Eu posso dizer que, vamos copiar aqui para economizar digitação. Eu vou dizer que agora o usuário de sessão não é mais o meu nickname, vai se transformar em new. E eu vou dizer que aqui também é new. Então simplesmente eu zerei a sessão, voltando para o valor nulo, essas duas variáveis aqui. Tá legal? E depois que eu destruo, ele vai bater aqui, vai destruir, mas aí ele precisa direcionar para algum canto, né? Senão ele vai ficar parado aqui. Então eu vou dar um redirect. Agora sim vai para o root path. Então vamos ver se eu consigo logar e deslogar. Deslogou, pode ver que não está mais mostrando login. Se eu clico em produtos, ele bate lá, fez todo o papel de autenticação e voltar para cá. Se eu criar deslogado, ele simplesmente se desloga. A gente poderia deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, colocando uma mensagem aqui para o usuário entender o que está acontecendo, né? Senão ele fica vendo que foi para lá, voltou para cá, mas a gente poderia colocar uma mensagem tipo logado com sucesso e deslogado com sucesso. Para a gente fazer isso, no momento que a gente direciona, eu posso colocar também aqui um notice. Isso aqui é uma mensagem que eu vou passar para ele. Então, quando ele criou e logou com sucesso, ele redirecionou para esse caminho do produto e coloca aqui, por exemplo, para a gente logado com sucesso. Da mesma forma, quando ele sai, ele vai redirecionar e vai colocar aqui um deslogado com sucesso. Só que por esse notice que eu criei, isso aqui é uma variável, tá? Uma variável que dentro do Rails é chamado de flash. Esse flash, ele guarda a informação apenas por um redirecionamento. Então, a partir do momento que ele redirecionou, ele criou a variável e essa variável está disponível. Quando eu sair para uma outra página, clicar em outro link, essa variável some. Então ela é boa exatamente para isso, porque ela vai mostrar essa mensagem, só que ela não vai ficar estampada essa mensagem na tela. A partir do momento que eu clicar em algum outro link, essa mensagem some. Só que para aparecer esse notice aqui, eu preciso dizer para ele exibir essa informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa application HTML, onde tem tudo exibido aqui, e dentro do body eu vou mandar ele exibir. Então, como eu quero que ele imprima, tem o igual, diferente daqui que eu não vou imprimir o if, eu só estava verificando, aqui eu só estava fechando, ele não tem o igualzinho é para imprimir. Eu vou mandar ele exibir o flash notice. Aqui eu estou escrevendo ele da forma completa, da mesma forma que a gente criou aquela variável de sessão, né? É um array aqui, um array não, perdão, é um hash. Do mesmo jeito que eu criei esse hash aqui com uma chave chamada user com valor new, ou com uma chave chamada user com valor do usuário, aqui eu também estou criando uma variável tipo hash
com uma chave chamada Notice. Como ele é muito comum, eu não precisei aqui dentro colocar Flash Notice, eu posso simplesmente chamar de Notice, o Rails já entende que é um Flash Notice, tá? Eu poderia ter colocado Flash Notice aqui dentro também, ele teria entendido, mas como isso é uma coisa muito comum de se fazer, o Rails já entende, já coloca para mim esse Notice dentro da variável Flash Notice. Aqui para exibir eu vou colocar o nome completo. Vamos ver se funcionou. Produtos, ele foi lá, logou, logado com sucesso e exibiu o logout. Agora eu posso ir para home, ele sumiu a mensagem, tá vendo? Não tá mais. Eu posso ir para produtos, posso ir para home. Na hora que eu dou um logout, ele faz o logout e dá deslogado com sucesso. Tá bom? Vamos só fazer o último, como eu gravei aqui para a gente fechar nossa brincadeira de hoje. Como eu gravei o nome do usuário, quando ele estiver logado, eu quero que ele apareça a opção de deslogar, mas também quero que ele apareça o meu nome. Então vamos fazer como eu já tenho a variávelzinha de sessão, eu coloco, por exemplo, um session username. Testar a última vez se está funcionando. Entra em produtos, ele bateu lá, autenticou, voltou e já volta com o meu nome. Por isso que eu gravei o meu nome na variável de sessão aqui, infoname e username, então eu consigo exibir o nome aqui. Tá legal? Poderia colocar, né, olá, Sérgio, faço o logout. Se quiser sair, cliquei no logout, ele some meu nome e deslogado com sucesso. Poderia fazer um botão login também, tá? Mas o login aqui ele está automático. Quando você clica em produto, ele direciona para fazer o login. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi bem grande, foi o maior vídeo que eu já fiz até agora, mas porque o tópico também era um pouco grande, né? A gente teve que passar por bastante coisas aí, aprendi bastante coisa, e eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção legal. Esse é só uma introduçãozinha breve do Rails, tem muito material na internet. Se der, espero que tenha mais tempo eu consiga gravar mais vídeos tutoriais para vocês, e mais coisas do Rails também. O Rails é fantástico, e para criar aplicações web ele é muito bom, muito rápido, muito seguro, é um framework fantástico. Então eu espero que isso aguce a curiosidade de vocês, e vocês pesquisem aí na internet, encontrem outros vídeos, outros tutoriais, e tem muito material bacana por aí. É isso aí, um abraço e até a próxima!